Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar hoje um trabalho muito interessante. Nós vamos ter um PET Convida muito especial nesse dia 13 de março de 2024, uma quarta-feira, onde nós teremos 2 petianos trabalhando conosco. O petiano Charles Nascimento, né? Charles Francisco Nascimento, vai trabalhar conosco uma forma mais tranquila de elaborar, de gerar um certificado, já que o PET tem, né, muitas atividades para certificar. Nós temos não só o PET Convida, como também o Luz Câmara e Reflexão, vários eventos que a gente promove, né, e a gente precisa certificar os participantes. Então, o nosso petiano Charles, né, vai trabalhar conosco esse tema. No segundo momento, a petiana Jennifer Stephanie vai trabalhar conosco a nova ABNT, visto que a petiana acabou de defender um TCC, já seguindo, né, as novas normas, e ela vai nos orientar, né, sobre as novas normas, como que a gente tem que proceder ao escrever um artigo, ao escrever um TCC, né? Então, a gente vai estar conversando com a petiana Jennifer sobre o que ela, né, descobriu sobre as novas normas da BNT, se é muita coisa, se é pouca coisa, e como que a gente pode já ir começando a fazer os nossos trabalhos baseado nas novas regras. A gente tirou aqui um par ou ímpar informal, e o petiano Charles vai começar, então, a apresentação dele na tarde de hoje. Vamos convidar, então, o petiano Charles para dar início aí aos trabalhos da tarde. Boa tarde, Charles, tudo bem? Boa tarde, Fê. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Passa a palavra para você. E a gente segue a seguinte regra: quem for fazer uma pergunta, né, levanta a mãozinha e abre a câmera e o microfone, se quiser, né, para não ficar havendo interferência na sua preleção, na sua apresentação. Então, a pessoa que precisar conversar com você vai ter liberdade de fazê-lo. Basta levantar a mão, abrir a câmera ou o microfone, né, e fazer aí a pergunta que quiser para a gente sair daqui bem esclarecido. Certo, Charles? Perfeito. Então tá. Basta você estar com o microfone desligado também, que você não interfere, mesmo que você abra a câmera, tá, gente? Não tem problema não. Quem quiser abrir a câmera para ir acompanhando, a imagem do Google Meet fica no Charles até você abrir seu microfone, tá bom? Então vamos lá. Obrigada, Charles, bem-vindo. Aqui eu faço o seguinte, ó. Centralizo aqui o nome, certifica aqui o nome aqui, né, por exemplo. E aqui embaixo essa parte aqui. Esse texto aqui a gente alinha lá no final, né, que sempre é essa configuração. E aqui a assinatura da Fernanda, por exemplo, a gente coloca no meio. E aí, basicamente, a gente pode buscar agora aqui. Vou colocar aqui em cima, por exemplo, certificado escrito. Dessa forma. Aí, nesse certificado aqui, ó, a gente pode colocar o texto que a gente bem entender, né? Então, eu vou buscar aqui um texto, aqui, ó, que ele tem mais esse... Não é muito essa parte, que não tem mais essa configuração de certificado, mesmo assim, né? Que não é aquele texto certificado. E aí, aqui embaixo, vamos colocar essa mesma fonte padrão. Aí, basicamente, aqui a gente tem essa base aqui. É o seguinte, pessoal, eu sou uma pessoa que eu gosto de, primeira coisa, assim, fazer uma organização. Então, vamos fazer de 2 formas aqui, né? Vamos pegar primeiro esse âmbito offline e depois a gente tenta colocar ele online aí para ficar uma coisa que a gente possa compartilhar um com os outros, né? Charles, então, você consegue aumentar essa imagem para a gente ver? Não, aqui é só tipo uma pasta mesmo, só mandei um Windows Z aqui, só para abrir as pastas para organizar. Porque eu vou, e na área de trabalho aqui, por exemplo, tem muita coisa, eu vou criar aqui uma nova pasta só para me colocar como certificado, por exemplo. Beleza. E a partir dessa pasta aqui, a gente já faz a organização toda nela. Obrigada. Eu acho que é mais fácil. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa base no Excel. A gente precisa ter essa base do Excel, que seria o nome das pessoas. Então, basicamente, a gente pode criar aqui um documento no Excel normal.
criei aqui um documento. E aí esse documento a gente salva de qualquer nome, né? Pode ser banco de dados, por exemplo. A gente pode salvar esse documento aqui como uma forma geral. Eu posso fazer uma base geral e sempre utilizar ele como se fosse para me fazer de um dia específico. Teve um luz, câmera e reflexão no dia 10, por exemplo. Eu posso usar ele para o dia 10, para o dia 20, em todos que tiver. Ou posso fazer um individual para cada um. E aí vai de como a gente preferir. Então, eu vou fazer aqui um banco de dados geral, que é onde a gente vai, no caso, povoar as coisas, tá? Então, aqui, com o Excel aberto, ó, então aqui eu tenho o meu Excel. E o que a gente vai fazer? Nesse Excel, basicamente, a gente vai povoar ele com relação às informações que a gente precisa. Tá? Tá de boa a internet aí? Tô de boa o áudio? O pessoal falando aqui. Tá, a Sabrina que está tendo um pouco de dificuldade, mas ela está atribuindo a dificuldade de conexão com a internet. Não, perfeito, então vamos lá. Então aí, agora eu vou colocar aqui com relação a como a gente vai precisar, quais são os campos que a gente vai precisar. Para ficar mais fácil de eu saber esses campos, eu já vou abrir aqui a minha base do Word. Então eu preciso fazer a conexão. O que essa aula direta vai fazer? Ela vai pegar as informações que estão no Excel e vai passar para um Word para mim, tá? Então, para ficar mais fácil eu já ter já aqui essas informações que eu preciso, eu vou fazer já minha base do Word. Então, vamos pegar aqui o Word. Então, é um documento normal. Nesse Word, a gente vai em layout aqui em cima. Vamos colocar a orientação paisagem, que é o formato ali em si do certificado. Certo? Então, está em paisagem aqui. Nesse formato paisagem, vamos pensar aí qual que é o modelo do certificado normalmente, né? Aqui a gente tem, mais ou menos, às vezes, assim, né? O PET, por exemplo, PET CMM, certifica que... Aí aqui embaixo teria o nome do integrante, né? O nome da pessoa. Participou do evento, por exemplo. Luz, câmera e reflexão. Reflexão no dia, e aqui seria a data que ele participou, que essas coisas não são constantes, né? No dia X, com carga horária de X horas, por exemplo. Mas é bem básico aqui. Mas aí isso vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Consequentemente, em seguida aqui, a gente teria a assinatura da Fernanda. Então aqui seria o nome da Fernanda Borges de Andrade. Esse seria a tutora do PET CNM. Então, a base seria essa, né? Então, basicamente, quais informações a gente vai precisar neste modelo aqui? A gente vai precisar do nome da pessoa, do dia que aconteceu e da carga horária. Aqui embaixo, ó, a gente pode ficar bonitinho, vamos colocar aqui uma data atual. Então, aqui embaixo a gente coloca uma data atual para ficar interessante também. Então, a gente vai precisar de 4 informações. Vamos anotar elas aqui, ó. Mais fácil, deixa eu abrir o Notepad. E aí, quando a gente vai passar essas informações, fica mais fácil, né? Então, a gente precisa do nome da pessoa que participou. Além disso, a gente precisa do dia que aconteceu o evento, dia do evento. Além do dia do evento, a gente vai precisar aqui, ó, de qual foi a carga horária. Então, a carga horária da mesma. E o dia que aconteceu. Dia atual, né? Então, sabendo disso, sendo que eu já tenho aquela base lá de onde que eu estou salvando as minhas coisas, eu vou fazer o seguinte, eu pego esse documento aqui, ó, e salvo ele. Essa aqui é a base normal, né? Charles, seu microfone fechou. Então, beleza. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa e salvar como a base. Então, aqui seria um certificado propriamente dito, né? Certificado modelo. Então, eu tenho meu modelo de certificado no Word e tenho meu arquivo em Excel lá. Beleza, o que eu sei aqui desses componentes poderia ser qualquer coisa. Não necessariamente tem que ser só isso daqui. Né?
Então, eu poderia colocar aqui informação com relação ao nome responsável, eu poderia colocar o que eu bem entender, basicamente, tá? Então, beleza. Sabendo disso, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que criar a lista com relação às informações lá no Excel. Então, aqui eu tenho o meu certificado, posso fechar ele agora, já tem um modelo aqui. Depois a gente volta nele, e aí a gente vai passar essas informações aqui, ó. Cada uma das planilhas vai receber uma informação equivalente ao que a gente precisa de ter lá no Excel. Então, aqui no nome, ó, eu coloco nome. Sucessivamente aqui eu coloco o meu campo de data que aconteceu o evento. Então, data do evento. Em seguida, a carga horária. Então, vou abreviar aqui como CH. E data atual. Essas informações que eu vou colocar aqui na parte de baixo são as informações equivalentes a quem participou, por exemplo. Então, no nome aqui, ó, eu posso colocar qualquer nome. Vamos lá, colocar aqui, tipo, Carlos Roberto da Silva, Thiago Vasconcelos, por exemplo, Santos. Eu coloco aqui Maria Aparecida Ferreira. Então, basicamente, nessa parte aqui, eu vou colocar as informações com relação ao nome dos participantes. Então, essa lista aqui a gente já tem, pode-se dizer, né? Aqui eu vou colocar a data que aconteceu o evento. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui o último evento que aconteceu. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 22/2 de 2024. Como esse certificado que eu estou fazendo é um certificado padrão que todos fizeram nessa data, eu coloco aqui, ó, em todas as datas sendo essa, né? A carga horária aqui a gente coloca como se fosse de 10 horas, por exemplo. 10 horas aqui. 10, 10 e 10. Poderia ser o valor que eu bem entender. E a data atual, a gente pode fazer uma fórmula aqui, ó, igual hoje, abre e fecha parênteses, que ela traz a data de hoje. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu identifiquei lá no Word o que eu preciso, os campos que eu preciso para fazer o meu certificado, vim aqui no Excel e povoei ele com relação àquelas informações. Então, a primeira linha aqui, que é o cabeçalho, é as informações com relação à identificação que ele vai puxar para lá. E aí os dados que estão aqui embaixo é o que eles vão puxar lá individualmente posteriormente. Para ficar melhor aqui, ó, só vou fazer uma mini formatação, que é centralizar essa parte aqui do cabeçalho para deixar ela em evidência, colocar em negrito e, no caso aqui, colocar um cinza, por exemplo. Só para deixar ele aqui em evidência mesmo, tá? No mais aqui, só centralizar essa parte. Beleza, fiz isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho a base pronta aqui com relação às informações que vai puxar lá para o Word, né? Eu vou vir agora e vou só renomear o nome dessa planilha aqui, ó, para BD, sendo banco de dados, só para, no caso, quando eu for fazer a conexão, ele reconhecer esse nome aqui. Porque eu poderia ter mais planilhas aqui, ó, com relação ao banco de dados da dia 23, por exemplo, aconteceu outro Luiz Câmara e assim diante. Mas aí, no caso, eu identifico como esse daqui. Feito isso, o que eu faço aqui, ó? Eu vou salvar, no caso, esse aqui. Como eu já criei esse Excel numa pasta, ele já está conectado lá e eu não preciso salvar ele novamente na pasta. Então, só salvei ele aqui. Nisso que eu salvo, agora eu vou fazer o seguinte, a conexão dele com o Word. Para fazer essa conexão, obrigatoriamente, o Excel ele tem que estar fechado. E eu não consigo também, no caso, abrir o Excel se o Word estiver conectado e aberto. Então, eu tenho que fechar aqui meu Excel. Então, fechei. E aí, no caso, eu abro aqui o Word agora para mim poder fazer essa conexão. Em si, essa parte da conexão aqui com o Word é a parte mais tranquila, mais fácil em si. Que é o quê? Para mim fazer a conexão, eu vou usar as seguintes sequências. Eu vou vir aqui em cima, ó, em correspondência. Então, tem aqui essa opção. Correspondência. Em correspondência, eu vou abrir aqui para mim, ó, a opção de selecionar destinatários. Então, tem aqui, ó, selecionar destinatário para iniciar a malha direta. Então, até aqui embaixo já fala para mim. No que eu seleciono destinatário, aqui tem como eu digitar uma lista. Mas como eu fiz ela no Excel, é só eu fazer a conexão. Então, ela já está pronta lá, pode-se dizer. Então, só usar uma lista existente aqui, ó. Nisso, qual que é a importância de a gente salvar isso numa pasta de estar ali tudo certinho? É agora, porque para a gente fazer essa conexão, a gente tem que achar o arquivo lá que está lá no Excel. Então, essa conexão, a gente vai ter que achar aquela pasta que a gente fez. Então, ó, eu coloquei na área de trabalho, por exemplo, aqui em certificados, ó. Então, eu tendo me organizado antes, na hora de eu encontrar esses documentos para eu poder fazer essa conexão, fica mais fácil, entendeu? Então, aqui, ó, eu vou selecionar a minha lista de dados que está no Excel. Então, o que eu fiz na sequência? Elenquei as minhas informações que eu preciso no Word e
fui no Excel e criei a base de dados. E agora eu vou conectar a base de dados através dessa função de correspondência com relação aqui ao Word. Então, ó, cliquei em cima dele, fui em abrir, vai aparecer aqui para mim essa caixinha. Ó. Igual ao nome que eu salvei lá, a minha planilha como BD, ela abre aqui para me selecionar a mesma. Então, ó, dou um OK, automaticamente aqui está vinculado com relação às informações que está lá no Excel com as informações que está aqui no Word. Então, eu já vinculei as duas. Como eu faço, então, agora para verdadeiramente trazer as informações do Excel para cá? Aqui, ó, em inserir campos de mesclagem, ele aparece as mesmas informações com relação àquele cabeçalho. Então, lembra que eu identifiquei lá como cinza e negrito, aquela parte do cabeçalho, quando eu fui montar meu Excel? Então, aquele cabeçalho é o que serve para a gente colocar ele aqui com relação à identificação. Então, o cabeçalho, a primeira linha, ela serve para mim identificar eles com relação à tag. Então, o que eu faço aqui? Ó? O PET-CNM certifica aqui o nome, que é o nome da pessoa que está lá. Então, eu venho aqui e clico, ó, nome. Ele vai cair para mim, ó, nesse formato aqui, ó, como formato de tag. Então, o PET-CNM certifica aqui, você pode ser até minúsculo, o nome, que está lá no Excel, participou do evento Luz, Câmara e Reflexão no dia. Aqui, ó, eu vou colocar agora a data do evento. Então, por isso que é interessante identificar qual que é os campos que a gente precisa. Com uma carga horária de... No caso aqui, a gente insere a CH, que foi aquela carga horária que eu coloquei 10 horas lá no Excel. E aqui, ó, por fim, eu vou colocar a data com relação à data atual. Então, eu fiz o quê? Eu conectei as informações que estão lá nos intervalos aqui que eu preciso que ela apareça. Agora, como que eu posso fazer para ela aparecer verdadeiramente aqui? Eu vim daqui, ó, em cima, visualizar resultados, e ele aparece aqui. Então, ele traz as informações que está lá no Excel, com relação ao Carlos Alberto da Silva, que eu clico no primeiro, a informação do dia, da data, e traz tudo certinho aqui para mim com relação a esses campos. Só que aqui tem um porém, né? Você está vendo aqui, por exemplo, no campo da data, ó, ele veio desconfigurado. Mesma coisa com essa aqui de baixo. Então, como que a gente configura isso aqui para ficar a data certinha, por exemplo? Para isso, a gente vai ter algumas máscaras que a gente pode colocar aqui. Aí essas máscaras, ela vai servir justamente para isso. A gente poder, no caso aí, fazer essa configuração. Com relação às máscaras, vamos começar aqui com a máscara do dia, quando é o dia normal aqui. Como que a gente coloca essa máscara? Ó, botão direito em cima do campo. Então aqui, ó, para ficar mais fácil, vamos até tirar a visualização ali, ó. Então, ó, vem aqui em cima do evento, botão direito e vou alterar o código do campo. No que eu altero o código do campo, ele aparece esse código aqui e eu tenho que escrever o seguinte, ó, barra inversa, então aqui tem que ser barra inversa, não barra normal, barra inversa, arroba, abro aspas aqui, duplas, coloco BD de dia, barra, no caso aqui 2 M são de mês, barra, y com relação a year, né? Então, beleza, ó, fiz aqui com relação a essa formatação. O que eu posso fazer? Ó? Vou aqui no final e tenho que fechar aquela aspas duplas que eu abri no começo. Ó. Fechei ela. Vamos ver se funcionou? Vamos bater aqui, ó, visualizar resultados. E aí antes, o que vocês viram? Que estava batendo assim, ó, com relação ao dia do mês antes, agora bate certinho a configuração. Então, bate primeiro ali o dia, depois ele bate o mês, depois bate o ano. Tá? Então, aqui, ó, tá o nome da pessoa, que participou do evento tal, no dia X, com carga horária de 10. Aqui, ó, tá faltando um complemento. Então, eu posso tirar a visualização de resultados lá em cima, ó, CH, espaço, horas, e completar aqui, ó. Então, com relação a 10 horas, tá? Beleza. Vamos aqui para esse de baixo. Para esse de baixo aqui, ó, como é uma data com relação à data atual, a minha configuração ela é um pouco diferente, né? Então, eu quero que ele apareça, por exemplo, aqui, ó, a data de 2 de janeiro, por exemplo, de 2024. Então, eu quero que apareça a data com relação ao dia, o mês escrito por extenso e o ano aí com esses intervalos de D no meio. Porém, aqui, ó, a minha configuração, se vocês forem para pensar, ela está aqui só nesse formato de mês e depois o dia e depois o ano, né? Então, como que a gente vai fazer para fazer a máscara com relação a este âmbito de dia configurado assim? A gente tem que fazer o seguinte, ó, mesma sequência. Vamos tirar aqui a visualização primeiro. Botão direito em cima dela, edita os códigos do campo aqui, ó, a gente dá barra inversa novamente, arroba, e aqui a gente faz a configuração. Da mesma forma, a gente abre aqui a aspas duplas como início,
Ela vai dar conta? Tá dando conta? Aí, no caso, a gente coloca aqui o D, simples com relação àquilo lá. A gente poderia colocar 2D aqui também, tranquilo. E aí, para a gente colocar o D, que é aquele D com relação à separação, é o texto, né? Então, a gente coloca aspas simples aqui, a gente vem, ó, D, aí vem de novo MMM, T, YYY. E aí a gente fecha aqui, ó. Essa aqui é a máscara com relação a formatar aquilo lá, tipo, seria aqui 22 de fevereiro de 2024, por exemplo. O que eu faço? Ó, visualizei resultados, olha como que ele baixa aqui para mim. Perfeitamente. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vamos agregar as coisas. Então, a gente coloca então, o Uberaba antes, por exemplo, vírgula, espaço e um ponto final. Você está entendendo, Thalia? Certo? Então, basicamente aqui, ó, tá pronto o meu certificado. Ó. Então, no que eu visualizo aqui, ó, as informações, ó, olha lá. Ele aparece aqui para mim com relação à informação do Carlos, aqui com relação à data, a quantidade de horas. Se tivesse uma quantidade de horas diferente, aparecia uma quantidade de horas diferente. E aí, no caso, o que eu tenho que fazer aqui por fim? Ó? Só basicamente formatar. Então, eu teria que fazer só o design agora aqui dela, né? Design é uma coisa bem tranquila de fazer também. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó. A gente primeiro, vamos selecionar essa parte aqui do texto. Poderia ser qualquer texto aqui, né? Lembrando, né, disso. Vamos só selecionar a parte do texto aqui, vamos colocar uma fonte, essa aqui, por exemplo, deixar ela bem maior. Ó, vou colocar aqui. E aí, o seguinte, nisso que eu tenho ele aqui, eu posso colocar alguns modelos certificados. Estou tentando achar aqui alguma basezinha só com aquele canto, sabe? Certificado só para a gente ver se a gente consegue. Aqui, eu achei. Tipo, aqui não está o modelo bem assim, mas a gente pode usar isso como base, por exemplo. Bem simples aqui para a gente só entender mais ou menos como ele funciona. Então, eu coloquei ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui como configuração. Você já usou ele, Charles? E aí, basicamente, ó, quando eu fizer aqui essa base, tá pronta, né? Então, aqui eu fiz um modelo bem simplório, né? Então, aqui eu fiz uma base bem simples, quando você parar para pensar, né? Mas, por exemplo, como eu tinha falado, a gente consegue colocar uma assinatura aqui, né? Vamos simular uma assinatura da FER, por exemplo. Vou abrir o painel de controle aqui. Só para, tipo assim, imagina o seguinte, para Fernando aqui não ter que ficar assinando toda hora, todo certificado. O que a gente precisaria fazer? Fernando basicamente precisaria pegar uma folha ou fazer pelo blog e assinar aqui o nome dela. Vamos pensar aqui que é assinatura. Então, aqui eu assinei. Eu pego essa assinatura da Fernanda e coloco ela aqui, ó. Então, aí, para mim, quando eu for gerar o certificado, fica bem simples aqui, mas quando eu for gerar o certificado, ó, eu coloco ela aqui, e aí, sempre que eu for gerar, ela aparece essa assinatura lá para mim, todo o certificado de uma vez só. Então, dessa forma, ó, por exemplo, aqui eu faço uma assinatura ali, mas poderia ser uma assinatura da FER mesmo ali no documento, e assim diante, na folha, e a gente digitalizava, né? Então, aqui, ó, tá a assinatura. Como que eu faço para gerar todos os certificados de uma vez só agora? Ó? Se eu tenho correspondência e dar uma seta para o lado, ó, do que está Carlos aqui, ó, na seta para o lado, já vira do Tiago. Da outra seta, vira da Maria. Então, a partir disso aqui, ó, a gente já tem as outras informações. Se porventura a data que ela fosse diferente também, aí no caso iria aparecer a data com relação à outra, né, a próxima. Então, você pode ver que essa conexão aqui, ela já bate para a gente perfeitamente. Como que eu gero agora, então, esses certificados todos de uma vez só? Vou em concluir mestrado aqui em cima, editar documentos individuais e coloco todos. Mas você está ensinando a vocês. E aí, no que bate aqui, você dá um OK em todos, e aí, no caso, ele já gera aqui pra gente. Ó. Então, tá todos um atrás do outro, eu só
eu salvar esse documento aqui, ou no caso, se eu quiser gerar um de cada vez, no caso aqui, eu vou aqui no primeiro, dou um Ctrl P aqui, por exemplo, imprimir, coloco no PDF, dou um OK, coloco aqui, certificado. Então, vim e salvei como certificado Carlos Roberto. Vou aqui, o próximo, vou lá e salvo do Thiago, e assim diante. E aí eu salvo um de cada vez, consequentemente. E aí, no que eu salvar, ele baixa para mim aqui, para mim poder abrir e, no caso, mandar para a pessoa, né? Então, você pode ver que fica bem mais fácil de fazer quando você pega esse âmbito assim. Nossa, Charles, bem mais fácil. Porque a gente tendo o nome de todo mundo, a data é fixa, tudo. Nossa, vai ser um espetáculo. Faz um modelo bem legal, já deixa a minha assinatura, né? Eu faço uma assinatura para isso, né? Para deixar. Nossa, facilita demais. Depois, é claro que eu vou ter que ver assim, pausando, né? Porque não deu para gravar tudo, mas é muito bom. Jennifer? Eu tenho uma pergunta para o Charles. Charles, quando a gente vai fazer o formulário, né, para as pessoas, né, assinar lá, né, que estava presente no evento do Luz, que é uma reflexão, sai aquela planilha, né, a gente gera uma planilha, eu posso usar como base aquela planilha, não preciso criar outra, eu posso aproveitar ela, porque lá sai, né, o CPF, o nome e o que precisa, né? Só não vai ter problema. Não, tem a data, tem até o horário que a pessoa estava. Então eu posso aproveitar aquela planilha? Você pode puxar informação, né? Não necessariamente se aproveita. Então, por exemplo, eu tenho aqui essas respostas que vieram de um formulário, né? Tem aqui as informações com relação a alguns nomes. Eu seleciono os nomes, Ctrl+C, vou lá na minha base do Excel e colo, por exemplo. Você copia as informações, e aí você pode usar como base. Então, igual eu falei, como que está aqui o Excel, o Word aberto, eu não consigo abrir aqui o Excel, né? Então, tem que fechar ele, sim, sempre salvo aqui, né? Aí, no caso, você consegue abrir perfeitamente, senão você não conseguiria fazer essa abertura em si. Ô, Jennifer, aí a gente vai pegando de lá o que a gente já tem lá e joga na planilha base de certificado. A gente vai ter que fazer uma pasta de planilha de certificado. E aí, à medida que for fazendo mais eventos, vai acrescentando na planilha, né? Eu tô cheia de dúvida. Manda bala. Charles, então, você falou que não pode mexer na planilha do Excel sem o Word estar fechado. Então, você puxou lá, né, fez o vínculo. Se eu modificar qualquer coisa que esteja na planilha do Excel, eu preciso fazer novamente ou ela atualiza automaticamente, né? Ou seja, se eu colocar Carlos Roberto da Silva, eu errei o Silva, vou colocar Carlos Roberto de Almeida. E aí eu vou precisar de fazer todo o processo ou ela atualiza automaticamente? Eu tenho que clicar alguma coisa no Word? Como é que funciona? Peraí, Jenny, perdão. Seguinte, vamos pensar o seguinte aqui, A gente está aqui no nosso Word aberto, como você falou aqui. Né? Então, beleza, eu estou aqui com o meu Word aberto e tudo mais, e estou feita a conexão. Com esse Word aberto, feita a conexão, automaticamente eu não consigo abrir aqui o meu Excel. Né? Então, se eu tentar abrir o Excel aqui, não bate, né? Então, tá aqui somente para mim ter a leitura. Se eu precisar alterar alguma coisa, então, vamos pensar o seguinte, aqui eu quero mudar, porque o Thiago, por exemplo, ele não recebeu aqui essa carga horária com relação a 10 horas. Então, ele foi de 20, por exemplo, ou eu tenho que adicionar algum outro campo. O que eu tenho que fazer? Eu vou fechar o Word, aqui, fechei o Word, sim, salvando sempre. Deixa eu fechar esse aqui também. Fechado o Word, a gente vai abrir lá agora a nossa pastinha de novo, né? E pegar lá o nosso Excel. Com o Word fechado, eu abro aqui minha pasta de certificados que eu criei, meu banco de dados, e, no caso, muda aqui. O Carlos Roberto agora vai receber 40 horas aqui de carga horária. Modifiquei, fecho salvando e abro de novo o Word.
No que eu abri, sendo que esse arquivo está no mesmo lugar, e conecto aqui com sim, ele já vai trazer as informações novas, tá vendo? Então aqui já veio 40 horas. Então, sempre que você tiver fazer alguma modificação, você vai fechar o Word, modificar o Excel, abrindo o mesmo, fecha o Excel e abre o Word de volta. Então, é só você fazer essa dinâmica, sabe? Porque aí, no caso, você pode modificar tudo que você quiser. Basicamente, adicionar mais nomes, aí, no caso, vai de você, o que você tem que fazer. Enquanto eu estiver no modo correspondência, eu posso fazer isso, né? A partir do momento que você conecta pela primeira vez, Fer, você viu aqui, né? Então, eu conectei aqui só uma vez, desde o momento que eu abri. Das próximas vezes que eu abrir aqui, ó, sempre ele aparece essa mensagenzinha aqui, ó, que é o seguinte: quando esse documento for aberto, automaticamente ele vai ser vinculado àquele banco de dados. Aqui, ó, assim. Uhum. Qual situação que ele não vai conectar automaticamente? Se esse documento não estiver na mesma pasta. Então, vamos pensar, ó, peguei esse documento aqui, ó, e joguei ela na área de trabalho. Então, ele não está mais aonde que eu fiz a conexão pela primeira vez que eu abri. O que eu abri novamente aqui, ó? Ele vai mandar essa mensagem, mas o que eu apertar assim, ó? Tá vendo que ele não encontrou meu documento? Porque ele não está naquela pasta mais. Então, ele não está naquele local. Então, para ele funcionar aqui agora, eu vou ter que pegar e fazer a conexão novamente. Ó. Então, eu dou OK, iria em correspondências aqui e faria a conexão novamente. Então, quando você muda ele de lugar, ó, então eu teria que vir aqui, ir lá no banco de dados e fazer a conexão novamente, tá vendo? Então, quando você muda ele de lugar, você sempre vai ter que conectar novamente. Mas uma vez que você for abrir o arquivo e é sempre o mesmo arquivo e ele já está ali na pasta padrão, ele automaticamente abre conectado. Então, você só tem que conectar uma vez. Mas a partir do momento que você mudar ele de local, você vai ter que fazer a conexão novamente. Então, eu aqui, ó, eu mudei ele de local. Se eu der sim aqui, ele já identifica para mim ali com relação a onde está salvo. Então, sempre que você mudar o arquivo, ele não vai conseguir conectar. Então, você vê que você está tentando abrir aqui, ó, e ele está dando esse erro, é porque, no caso, o arquivo, você mudou ele de lugar. Então, se deu esse erro aqui, é porque o arquivo não está no mesmo lugar onde você fez a conexão pela primeira vez. E aí é só você, no caso, verificar e fazer. Se o arquivo estiver ali, ele nunca vai dar esse erro, basicamente. Então, ele sempre vai aparecer aqui para você certinho. Charles, outra coisa. Então, eu tenho certificado como base, vou usar essa pasta. Eu posso usar a segunda aba da planilha para fazer o próximo certificado, a terceira para fazer o próximo, ou para cada um eu tenho que criar novamente uma planilha? Não, você pode. Mas, por exemplo, aqui, vamos pensar o seguinte. Né? A gente está aqui com o BD. Por isso que eu falei sobre ter várias planilhas com relação na pasta ou ter vários documentos com relação aqui a planilhas dentro de um documento somente. Mas, por exemplo, vamos renomear isso aqui, ó, BD em relação à data do dia 27. Não deixa a gente colocar barra, então a gente vai ter que colocar um ponto aqui, ó, 22. Então, essa base aqui é do dia 22 com relação ao luz que teve lá. Sim. Então, vamos pensar que a gente teve um pet convida aqui com relação ao dia 13/3. Então, 13/3. Então, vamos colocar ele de hoje, ó. Então, copia aqui a formatação e vamos pensar que é a mesma base, tá? A mesma base padrão. Então, aqui o que eu faria, ó? Eu colocaria BD 13.3.24. E aqui, ó, mudaria as informações com relação ao nome, porque, consequentemente, foram outras pessoas que participaram. Então, vamos pensar que foi Joaquim da Silva, Marcos Eugênio e a Alice Aparecida. Automaticamente eu mudo a data do evento, então eu vou colocar com relação ao dia 13/3, né? Isso aí é Ctrl+V e assim por diante. Se a agora era mudar, for 20 horas, por exemplo, a gente coloca para diferente aqui, ó, 20, assim por diante. Salvei aqui com relação a essas modificações. Fechei lá em cima, abri o certificado aqui. No que eu abri o certificado, que é o modelo que vai trazer, se eu apertar sim aqui, ó, ele está vinculando com relação àquele BD. Só que não existe mais BD, que a gente mudou o nome da planilha lá, lembra? Então, ele vai dar aquele mesmo erro, como se não tivesse achado ele na pasta. Então, a gente dá OK aqui, normal, e aí aqui, ó, ele vai aparecer para a gente localizar uma nova fonte. Então, ele já aparece automaticamente. Se não aparecer isso daqui, ó, ele vai abrir, por exemplo, aqui, com relação ao Excel, ao Word, né, um modelo padrão. Deixa eu só ver aqui.
ele abre com relação ao Word padrão e a gente conecta ele lá em cima. Então, vamos pensar aqui, ó. Não. Vamos em correspondências aqui, por exemplo, e faz a conexão igual faria lá normal, conectando com outro banco de dados. Vamos pensar que a gente caiu nessa situação aqui, que a gente já tem ele já, né? Que vai ser a prática. Então, vamos colocar aqui sim, vai dar um erro, e aí a gente localiza de novo as fontes de dados. Então, localizar a fonte, e a gente vai onde está a planilha. Então, a área de trabalho, certificados, banco de dados, e aqui, ó, a gente tem agora duas planilhas. Tá. E aqui a gente se atenta, ó, porque uma é do dia 22, então, ó, 22, hashtag 03, 22, hashtag 02, 2024, e outra do 13, hashtag 03. Então, ó, Certo. eu vou lá, ó, seleciono aqui a do dia 13, ó, ok? E agora, ele está trazendo as informações de conexão com relação ao dia 13. Certo. Então, pode fazer esse sistema assim de mudar, tá vendo? Alice, Aparecida, Marcos e Joaquim. Então, sempre quando você for criar, eu acho que esse sistema de criar, até para a gente manter um controle de quem foi que participou em tal data, é interessante a gente manter assim. Então, dá para criar várias planilhas ali e assim diante, fazer essa conexão dessa forma, né? E aí, no caso, você sempre tem que fazer a conexão com relação a tal. E aí faz mensal, igual o Nancy falou aí, né? Eu acho que dá para fazer mensal para não ficar também muita planilha em um arquivo só, porque aí chega um momento que fica difícil. Imagina você, tipo assim, 20 arquivos para você selecionar aqui nessa parte da seleção destinatária aqui, ó. Então, por exemplo, sempre que você abre aqui, ó, vai aparecer o mesmo número de planilhas que está lá no Excel. Então, imagina você ter que ficar procurando aqui. Tá mais fácil a gente manter esse controle por mês, eu acho. Então, cada mês a gente deixa ali o arquivo, fechou o mês, a gente muda, por exemplo. E a gente faz um arquivo para o Luz, né? Um certificado para o Luz e um certificado para o PET Convida, e vai variando. Aí, no caso, dá para fazer dois arquivos aqui com relação a essa parte, por exemplo. Então, aqui do certificado, você faz um para o Luz, com dois desse aqui, e outro com relação ao certificado do PET Convida. E aí, no caso, o certificado é só fazer o modelo. Porque, igual aqui, eu fiz um modelo bem simplório mesmo, só para a gente pegar esse âmbito de agora. Mas aí você consegue fazer o que você vai entender. Se você quiser fazer um igual aquele lá da UFM, que atrás tem objetivo, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó, uma página em branco aqui. Deixa eu colocar uma página em branco depois dessa informação. Ó. Eu coloquei a página em branco, e aí nessa página em branco aqui, ó, a gente vai ter os objetivos, então. Ou propósito, né? Então, objetivos, por exemplo. Então, aqui eu tenho que colocar um texto de objetivos, por exemplo. Como é um padrão, eu posso só escrever aqui. Então, o objetivo do Luz, Câmara e Reflexão é refletir sobre filme. Então, ó, do Luz, Câmara e Reflexão é refletir sobre filmes. Aí eu coloco aqui tudo. Então, o modelo, a base, eu posso fazer o que eu bem entender. Então, o que eu vou ter que fazer lá? É colocar os campos que eu preciso. Então, se eu não preciso de nome, eu preciso de outra informação, tipo RA, ou alguma coisa do tipo, eu coloco as informações que eu preciso para puxar. Então, para puxar as informações aqui, é só ter ela no cabeçalho e embaixo ter os dados. E aí, no caso, ela faz essa conexão aqui de inserir os campos. Basicamente é isso, né? Nossa, vai facilita muito para quem faz evento e precisa gerar certificado, né? Como a Jennifer falou, como a gente tem a lista de presença que vai se transformar depois numa planilha, essa coluna está pronta, né? A gente vai ter que gerar apenas, observar apenas a carga horária da pessoa. Se a pessoa ficou o tempo todo na live, a carga horária já vai automática para todo mundo, né? Eu gostei, porque eu não vou ter que ficar assinando, né, Keila? Muito bom, adorei isso. Aí essa parte da assinatura a gente pode fazer de duas formas, Fer. Ou você pega a sua assinatura.gov, que eu acho que eles aceitam também, né? Aquela assinatura Gov que tem atualmente, ou você faz sua assinatura no âmbito de uma folha, a gente digitaliza e manda ela aqui. Aí, no caso, a gente pode analisar certinho qual que é o melhor e qual que é a que o sistema aceita, né? Esses caras aceitam. Assim. Eu acho que para certificado o que está mais usando é a do Gov mesmo. Aí, se for o caso, a gente consegue gerar ela. Sim. E colocar ela aqui somente. E aí ele já sai automaticamente de tudo, né? Nossa. Meu Deus. Aí eu gero uma assinatura e dá para fazer 300 certificados. Isso, porque a assinatura é padrão, né? Muito bacana. Parabéns, Charles. O povo está gostando aqui, viu?
Basicamente é isso. Nossa, muito bom. Parabéns, obrigada, e nós já vamos começar a fazer. Como diz a Jennifer, temos que rever isso aí urgente e começar a fazer, né? Parabéns, Charles, obrigada, viu? Obrigado a vocês, pessoal. Qualquer Obrigada. coisa, dúvida, se vocês tiverem, é só mandar mensagem para entrar em contato. Certinho. Valeu. Tudo bem, pessoal, vocês viram, né? Como é que é prático. Agora, acabou o nosso problema, acabou o evento, já gera o certificado, as pessoas vão ficar muito mais entusiasmadas para participar. Pensa, você acabou de participar de um evento, pimba, né? No dia seguinte você já está recebendo o seu certificado, né? A gente foi fazer um trabalho numa escola, por exemplo, né? Igual a gente trabalhou com as escolas de zona rural, já manda o certificado da oficina que eles participaram, né? Nossa, o Charles teve uma sacada genial, muito bom. Parabéns, viu? Nós vamos usar bastante, né, Pet?